Voltei. Então, sem mais delongas, o nosso próximo convidado tá, dessa palestra, que é a produção de petróleo com o uso de surfactantes, ok? É o professor doutor Alcides de Oliveira, certo? Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Química, tá? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é especialista em petróleo e gás pelo Programa de Recursos Humanos, né, da ANP, 30, e o Programa de Recursos Humanos 14, certo? Os dois da ANP, pertencentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ok? Atualmente, ele é professor associado do Instituto de Química da UFRN e realiza pesquisas na área de tensoativos, físico-química de adsorção, colóides e química de petróleo, ok? Então, seja bem-vindo, professor, boa noite. Esse espaço agora é seu, ok? Boa noite, obrigado. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, obrigado mais uma vez, é uma satisfação participar do evento de vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa Certo. palestra. Agora vai começar, tá certo? Eu vou aqui pros bastidores, qualquer coisa é só me chamar, tá certo? Tá. Então, gente, o tema da nossa palestra de hoje é a aplicação de surfactante na produção de petróleo. Surfactante ou tensoativo, né? Tem alguns pesquisadores que gostam de falar a palavra surfactante e outros tensoativos, mas todos significam a mesma coisa. Tá? Então, antes de falar de sua aplicação, do tema da nossa palestra de hoje, que é na área de petróleo, eu quero aqui relembrar que surfactante são moléculas que pertencem ao grupo das anfifílicas. Ou seja, em sua estrutura apresenta-se uma cauda com hidrocarboneto, tendo ou não a presença de heteroátomos, e em outra extremidade você tem grupos funcionais, tá? E esses grupos funcionais, eles podem gerar um surfactante que seja iônico ou não iônico. Então, eu tenho aqui 3 figurinhas. A figurinha A, eu tenho um surfactante que é iônico do tipo aniônico, né? Se vocês perceberem bem, é um sal orgânico. Se eu adicionar em água, obviamente vai ter a dissociação, né? O sódio positivo, né? O sódio iônico sai da molécula, ele se comporta como um contraíon na solução, enquanto a cabeça do surfactante, né, fica carregada com carga negativa. Já na figura B, eu tenho um sal também orgânico, que ao se dissociar, né, vai liberar o brometo, e na cabeça do surfactante ficará uma carga positiva. Enquanto a estrutura representada na letra C, a gente tem aqui que na cabeça do surfactante a gente tem um grupo, né, orgânico que chama etoxilado. Aqui você tem um álcool etoxilado, e entre esse parêntese aqui eu posso ter inúmeros grupos, né? Eu posso ter inúmeros oxigênios desse aqui fazendo parte do grupo. Então, não sei se dá para ver direitinho, mas aqui eu tenho um N. Então, eu posso ter, por exemplo, de 6 grupos até 100, tá bom? E aí, essa estrutura do surfactante torna essa molécula especial. Porque se você tem numa extremidade uma parte polar e numa outra apolar, já dá para ver que essa molécula ela tem ação interfacial ou superficial. Então, a gente vê aqui na figura central, onde eu tenho a água, tá? A representação da água, e na superfície da água eu tenho aqui a representação do surfactante, onde eu tenho a cabeça voltada para a água e a cauda voltada para o ar. Então, como vocês sabem, de conhecimento prévio de vocês, a parte polar vai gostar de parte polar. Então, a cabeça do surfactante vai gostar da água e a cauda vai gostar de ambientes apolares. Então, aqui eu tenho, basicamente, um comportamento que as moléculas exercem quando você coloca elas num ambiente apenas aquoso, tá? Inicialmente, essa molécula ela vai se solubilizar no meio, como se fosse um sal qualquer. Se você continua adicionando essa molécula, ela vai começar a migrar para a interface,
né? E que interface é essa? A água e o ar. Então, na superfície da água, na verdade, é o limite da água entre o meio ar. Então, eu tenho uma interface, né, entre fases. E essas moléculas, elas migram para essa interface devido ao que nós chamamos de efeito hidrofóbico, tá? Essas caudas, que são compostas, basicamente, por hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, não gosta do ambiente polar, que é a água, então essa cauda quer sair daí, então ela exerce uma força em toda a molécula, capaz de toda essa molécula migrar para a interface. Após haver essa saturação, tá, dessa interface, essas moléculas elas se reorganizam, formando uma estrutura que nós chamamos de micela, e essa micela ela volta para o seu da solução. Tá? Então, aqui no lado eu tenho um outro tipo de situação, tá? Mas eu continuo tendo água e agora eu tenho a presença de gordura. Então, a cabeça do surfactante, como eu falei há pouco, gosta do ambiente aquoso e a cauda gosta de ambiente apolar. Se aqui no meio antes eu tinha ar, agora nessa figura do lado eu tenho gordura ou óleo. Então, o que vai acontecer? A cauda vai acabar interagindo com a gordura, tá? E vai chegar um ponto que eu vou ter uma quantidade significativa de surfactante que vai absorver, a sua cauda vai absorver sobre essa gordura e essa quantidade significativa vai formar um aglomerado que é denominado de micela, tá? Então, olhando essa figura aqui, micela nada mais é que essa estrutura pela qual eu tenho uma gotícula de gordura no meio da micela, dá para perceber que ela é esférica, tá? Então, essa gordura fica dentro dessa micela, em contato com a cauda. Basicamente, isso aqui reflete o processo de limpeza, tá? Quando você está fazendo limpeza do corpo, ou de uma panela suja com graxa, ou da roupa, ou do cabelo, o processo é o mesmo. Você vai ter uma molécula surfactante, que a cauda dela vai interagir com a gordura. Essa gordura que antes estava aderida a uma superfície vai ter preferência por ficar, absorvida a cauda do surfactante, e aí você vai ter a formação da micela e, consequentemente, o despreendimento dessa gordura que estava antes absorvido a uma superfície. Como o surfactante tem essa função, então é importante a gente trabalhar, ou melhor, elucidar aqui a absorção do surfactante em superfície sólida, tá? Até então a gente trabalhou aqui com água e ar, água e graxa, e agora nós temos aqui uma condição que eu posso ter água e uma superfície sólida, tá? Essa superfície pode ser rocha, essa superfície pode ser um metal, essa superfície pode ser um outro tipo de fase sólida. Então, quando a gente sai da direita para a esquerda, como a seta está indicando, a gente tem um ganho de molhabilidade. E o que é isso? Quando você goteja qualquer líquido sobre uma superfície, se as interações não forem favoráveis, essa bolha vai ficar o mínimo possível em contato com essa superfície. A gente tem aqui a primeira bolha, que está bem na forma de um círculo, tá? A gente vê que o contato dessa bolha com a superfície sólida é mínima. O que significa dizer que essa água, o que compõe a água, não interage bem com aquilo que compõe a superfície sólida. Tá? Então, eu não tenho semelhança química. Portanto, essa fase aquosa não quer ter contato com essa fase líquida não quer ter contato com essa fase sólida. Uma vez havendo a presença do surfactante, esse fenômeno desaparece. Essa tensão entre essas duas fases, essa tensão desfavorável, ela vai sendo diminuída, né? Então, a presença do surfactante vai fazer com que a água comece a se espalhar
sobre a superfície do meu ambiente sólido, tá? Então, é como se fosse assim, você tem um copo de alumínio e você toma água, né? E quando você vai perceber, lá no fundo do copo de alumínio, você vê uma gota que ela não se espalha, tá? E se você tiver a curiosidade de pegar esse detergente de cozinha, né, que usa para lavar a louça, e pingar, gotejar sobre a superfície do alumínio, você vai ver que a bolha começa a criar um novo formato, né? Ela começa a espalhar. Por quê? Porque o surfactante ele vai interagir entre o sólido e o líquido. A cauda vai ficar absorvida no sólido e a cabeça vai ficar voltada para o líquido, tá? E aí eu vou construir um filme superficial, como acontece aqui nessas outras duas figuras, e você vai ter uma diminuição da tensão entre essas duas fases, né? O que significa dizer que a força que compõe o líquido e a força que compõe o sólido são bem distintas antes de você usar o surfactante. Quando ele adentra, ele forma um filme. É como se o líquido agora não entrasse em contato de forma direta com a superfície sólida. Esse filme superficial vai suavizar o líquido sobre essa superfície sólida ao ponto dele começar a espalhar, tá? E molhar toda a extensão. Então, isso é um comportamento muito importante, tá? A ação do surfactante, repito, devido a essa sua propriedade dupla, anfifílica, né? Que eu tenho uma cabeça polarizada e uma cauda apolarizada, essa molécula adora agir em interface. Agindo em interface, eu posso formar micelas, tanto micelas de surfactante em água, onde o núcleo não tem nenhuma fase, seria só as caudas voltadas para dentro, tá? Como também eu posso ter uma condição em que dentro do core, né, no núcleo da micela, eu venha ter uma fase orgânica, uma gordura, que fica envolvida por um conjunto, né, uma quantidade de surfactante que forma aí o aglomerado micelar, tá? Então, diante desse contexto, os surfactantes são utilizados para obter algumas formulações, tá? A emulsão é uma formulação bastante corriqueira no nosso dia a dia, né? Quando a gente sai de casa e vai tomar um shake aí da vida, a gente está lá se deparando com um sistema coloidal, onde você tem gotículas de gordura, né, ou gotículas oleosas. Elas estão estabilizadas no meio aquoso por o envolvimento do surfactante, né? Aquilo que eu mostrei há pouco tempo com relação às micelas. Você tem, basicamente, olhando aqui para o lado direito, aqui onde você tem um diagrama ternário, né? Aqui a gente tem uma representação de uma micela esférica, né? Onde você tem, basicamente, uma micela óleo em água, né? Você tem óleo, tá? Você tem uma estrutura oleosa. Na superfície dessa estrutura oleosa, você está cheio de surfactante, que protege esse óleo do ambiente externo que é aquoso. A gente sabe que a água e o óleo jamais vão se misturar. O que a gente faz, o que o surfactante faz, melhor dizendo, é diminuir essa tensão que existe na superfície da gotícula oleosa, para que ela consiga ficar em contato com a água, no meio externo, sem haver essa separação. Então, se a gente reparar bem, eu tenho uma gordura, tá? Aí a superfície da gordura é apolarizada, a cauda do surfactante, que é apolar, vem, se adsorve a ela, e agora o que vai ficar voltado para o meio externo é a parte polar. E o que está no meio externo é a água. Então, eu estabilizo essa gotícula através do uso de surfactante, tá? Que não, basicamente é um sistema coloidal, porque tem tamanho acima de 1 nanômetro. Tá? Então, na atualidade, se utiliza muito emulsão, nanoemulsão e microemulsão. Então, para que vocês entendam essa diferença, então, eu tenho aqui uma emulsão, tá? No meio eu tenho uma nanoemulsão, vocês conseguem perceber cores diferentes, né?
Tem uma nano que está bem leitosa, outra que não está tanto assim, e a microemulsão você consegue ver um líquido transparente. Então, a emulsão ela é formada através da agitação entre uma fase óleo e uma fase aquosa. Tá? Então, essa fase óleo, essa fase aquosa, se eu agitar elas duas sem a presença do surfactante, quando eu parar essa agitação, vai haver a separação, né? Eu vou decantar. Por diferença de densidade, a água fica embaixo e o óleo em cima. Uma vez havendo a presença do surfactante, então eu consigo fazer com que essa quantidade de óleo fique estabilizada momentaneamente naquela quantidade de água. E por que momentâneo? Vamos lá. A emulsão, ela se caracteriza por ter uma micela relativamente grande, tá? Ela, digamos, 500 nanômetros, eu tenho lá uma micela emulsionada. E aí, essas micelas, elas estão em movimento o tempo todo, né? O sistema líquido não é enrijecido, ele tem movimento. Então, essas micelas vêm, elas colidem umas às outras, tá? Formam uma micela maior, né? Essa micela maior acaba não tendo surfactante suficiente para proteger a sua superfície, sua interface gordura-água, tá? E a gravidade tem uma força sobre isso e coalesce, que é o processo de separação. Então, a emulsão, ela é um sistema que nós chamamos cineticamente estável. Significa dizer que em um determinado momento isso vai quebrar. Para essa emulsão passar mais tempo possível estável, eu tenho que ter aglomerados micelares cada vez menores, tá? Porque se você tem aglomerados menores, esse choque, ele, por mais que exista, ele vai ser diminuído, mas por mais que exista, você tem uma micela com uma massa menor, então ela pode ter uma colisão e não se deformar, ou melhor, não formar uma micela única, tá? E aí, antes de falar da nano, eu vou passar para micro, tá? Então, a emulsão, ela é um sistema cineticamente estável, onde eu tenho uma fase óleo e uma fase aquosa, tá? Até então, eu estou falando aqui de óleo em água, mas eu posso ter o contrário, tá? Eu estou falando mais de óleo em água porque no nosso dia a dia é o que mais temos. Mas eu posso ter uma emulsão que eu tenha menos água e mais óleo. Então, se eu tenho menos água e mais óleo, consequentemente, eu vou ter uma micela, né, esférica, onde eu vou ter, olha aqui, ó, a fase aquosa dentro, tá? E a fase externa sendo oleosa, o que se chama de micela inversa, tá? E aí, quando eu saio da emulsão para micro, eu acabo ganhando uma estabilidade que nós chamamos de termodinâmica. Então, a microemulsão, ela é estável termodinamicamente, translúcida, transparente. O que significa dizer que ela vai ficar eternamente assim, estável. O tamanho das micelas da microemulsão é bem menor do que o da emulsão. Tá? Se a emulsão tem 500 nanômetros para cima, aqui na micro eu vou ter, alguns autores dizem que até 250 nanômetros, né? Outros dizem que até 200 nanômetros, outros dizem que até 150, mas fica mais ou menos nessa faixa, tá? De 1 a 250 nanômetros. Mas as microemulsões que nós utilizamos aqui, elas estão sempre abaixo de 50 nanômetros. E são estruturas coloidais bem pequenas. Então, o fato de elas serem muito pequenas, elas podem ter agitação, né? Elas até colidem, mas não conseguem formar uma micela maior. O caso que acontece na emulsão, e por isso que a emulsão é cineticamente estável, enquanto a microemulsão é termodinamicamente estável. Tá? E aqui eu tenho uma nanoemulsão, que é a tentativa de você obter um sistema com mais estabilidade e com menor quantidade de surfactante. Porque a emulsão, geralmente, para você obtê-la, você precisa ter aí, no mínimo, 5% de surfactante. Tá? E há uma tentativa de usar menos surfactantes, menos que 5, para poder obter alguns sistemas que tenham uma vida razoável, né? Que seria
vida útil razoável, o que eu quero dizer com isso é que existe um tempo, uma cinética, né? Eu posso ter também um sistema que tem uma cinética para poder quebrar com uma quantidade menor que aquela usada na emulsão, tá? Então, esses sistemas, eles têm sido alvos de bastante pesquisas para poder obter. Então, assim, como fazer isso? Então, algumas escolas por aí falam que o método da tentativa é um método adequado, né? Como eu chego, eu vou colocar, digamos, 15% de óleo e 80% de água e 5% de surfactante, vou misturar, vou fazer com que haja um fornecimento de energia ali, até ele conseguir formar essa coisa estável momentaneamente, que é a emulsão. Tá? Enquanto algumas outras escolas usam um estudo de varredura no diagrama ternário, que eu represento aqui. Tá? Então, esse diagrama, ele norteia a gente no sentido em que quais são as composições que eu devo ter para ter um sistema emocionado, ou um sistema não emocionado, ou um sistema microemocionado. Tá? Formar emulsão e microemulsão, lembre-se que depende também da estrutura do surfactante, não só do percentual do surfactante presente, mas também de sua estrutura, tá? Mas eu quero dizer também que num diagrama desse aqui, ó, está representado no vértice a água, no outro surfactante, no outro óleo. Então você pode ter em o mesmo diagrama região de microemulsão, tá? Como também região de emulsão e até mesmo nanoemulsão. Então, se você prefere encontrar uma formulação microemulsionada que tem o mínimo possível de surfactante, que é o que é mais caro nesse processo, é o surfactante, e se você deseja obter essa formulação com o mínimo possível da molécula, é preciso você fazer esse estudo de varredura, né, esse estudo de proporções entre óleo e água e o surfactante, para poder você saber em quais proporções dessas duas fases, mais o surfactante, eu vou ter aquela região microemulsionada, né, ou aquela região emulsionada. Tá bom? Então, isso são conhecimentos prévios que precisamos ter para poder avançar no que a gente tem como objetivo na aula de hoje. Tá bom? Então, de uma forma geral, dá para ver que o surfactante é uma molécula bastante utilizada, tá? Porque tudo na vida aí tem água, tem óleo, tudo na vida tem interface, né? Então, é importante saber que esse tipo de molécula ela é bastante útil no processo. E daí, nós aqui temos trabalhado bastante com temas voltados para a indústria do petróleo, tá? E um deles é a estimulação ácida. Então, o que é que acontece? Quando há a perfuração de um poço, essa perfuração ela acontece com a ajuda de um fluido denominado de fluido de perfuração. Esse fluido de perfuração, ele basicamente é composto por partículas sólidas e meio líquido, tá? E aí, esse fluido de perfuração, ele vai descer por dentro do tubo de perfuração, né? Vai até a broca, e ele volta pelo anular, que é o espaço entre a coluna de perfuração, né? E o poço que está sendo construído, né? A ideia do poço é simplesmente conectar o subsolo, onde eu tenho o petróleo, e o solo. Tá? Então, esse furo nada mais é que um canal que depois de todo o aparato, o petróleo vai poder via superfície. Então, quando eu estou perfurando esse poço, com o auxílio desse fluido, esse fluido exerce uma pressão, né, na formação, essa formação rochosa. Então, o fluido desce, ele vai até o fundo lá, né, onde está a broca, e ele passa pela broca e vem, consegue carrear os cascalhos, ele consegue formar um reboco, tá, que é uma película fina, que protege
as coisas que estão, os componentes, melhor dizendo, do fluido, e a rocha, ou seja, você tem que criar essa película fina, que é para o filtrado, que é a parte contínua da formulação, não passe para dentro da formação, e se passe pouco, né, para você não perder o fluido, porque o fluido ele tem que voltar, ele não pode estar sendo perdido durante esse processo. E aí, nas perfurações onde você tem formação carbonática, você, tanto carbonático como arenítico, esse fluido de perfuração, devido a haver essa invasão na formação, né, devido à sua pressão, você pode tamponar os poros da rocha. A gente sabe que para uma rocha conseguir haver o caminho do petróleo existir nessa rocha, eu preciso que ela tenha permeabilidade. Então, a rocha tem poros, que são buraquinhos, né? E esses buraquinhos precisam estar interconectados, que se chama de permeabilidade. Então, uma vez que esse fluido passou e ele invadiu essa zona aqui, como tem essa representação, eu vou tampar esses poros, tá? Então, esses poros foram tampados. Se for uma rocha arenítica, né, eu vou ter um tratamento. Se for uma rocha carbonática, eu vou ter um outro tipo de tratamento. Como agora no pré-sal, como agora o pré-sal é o que está mais em evidência, então a rocha carbonática é o que está sendo mais estudada. E aí o que acontece? Uma vez que tampou esses buracos, quando eu coloco e depois eu coloco esse poço para produzir, né, que eu dei sua coluna de produção, com todo o aparato, esse poço não vem óleo. Então, por que isso acontece? Porque lá no reservatório, né, o óleo está preso, porque quando eu perfurei o poço, esse fluido de perfuração tamponou os poros. E aí o que fazer? Então a gente tem que obstruir isso aí, criar um caminho, abrir uma fratura, né? Ou criar uns caminhos finos que chamam caminhos de minhoca. Então, uma das alternativas é a acidificação de matriz carbonática. E a indústria do petróleo, ela, de uma maneira geral, ela desce um banco de ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico PA, ele é 37%, e eles usam a 15%, eles diluem, né, para diminuir o risco da operação. A gente sabe que o ácido clorídrico é bastante forte e danoso, e aí esse ácido a 15% é bombeado para quê? Para o ácido reagir com carbonato e eu criar esses caminhos e a rocha agora passar a ter poros interconectados que se traduz em ganho de permeabilidade. Pois bem, quando isso acontece, quando se coloca esse ácido, a reação é muito rápida, tá? A reação do HCl com o carbonato é muito rápida. Então, eu quero atravessar uma certa extensão, tá? Para eu poder chegar na zona produtora, na zona que tem óleo, né? E aí, esse óleo escoar, ir para dentro do poço e começar a produzir. Pois bem, aí eu vou lá e desço com essa solução ácida, e aí a reação é tão rápida que ao invés de eu criar um canal para desobstruir, eu acabo reagindo na superfície da rocha. Eu não quero reagir na superfície da rocha, porque assim eu vou desgastar a rocha na sua face e não vou criar um buraco, né, o que chama o caminho de minhoca, para que o óleo agora passe a migrar para dentro do poço e haja uma produção. Dentro desse tema, nós aqui fizemos 2 estudos. Tá? Isso rendeu 2 publicações, uma mais de ordem assim, de avaliação mais química, né, que nós utilizamos o estudo de 3 moléculas de surfactante para isso, tá? E uma vez que nós percebemos que o uso do surfactante reduz a velocidade dessa reação,
Como a gente identificou isso na bancada, aí depois a gente foi fazer isso, simulando as condições de poço. Para isso, a gente utilizou um equipamento com aparato para isso, com pressão, tá? Temperatura, que são condições importantes para se aplicar em campos de petróleo, né? Até porque os poços são muito profundos. Então, isso acabou rendendo 2 publicações. E aí, qual foi a ideia? A ideia é o seguinte: como é que a gente vai fazer com que essa reação ela diminua? Ela só vai diminuir se eu diminuir a velocidade de difusividade desse H+, porque é ele que vai percorrer ele está na solução, então rapidamente ele vai até a superfície lá da rocha, né? E vai começar a reação. Tá? Então, inicialmente, nós pegamos a rocha e trituramos, né? Colocamos isso numa proveta e colocamos lá 10 ml do ácido clorídrico a 15%. E aí a reação aconteceu, digamos, a 15 segundos, que acontece rapidamente. Depois nós pegamos essa solução com 15% de HCl e adicionamos o surfactante. Para quê? Para que o surfactante não deixe esse H+ muito livre e a reação aconteça rapidamente. E a gente percebeu que usando até 10% do surfactante nessa solução de ácido clorídrico a 15%, nós saímos de 15 segundos de reação para 3 minutos. Então, nós paramos bastante essa reação. Então, o primeiro caso já foi assim, solucionado, né? E como é que se comporta isso? Bem, quando a gente quer parar uma reação, nesse sentido da difusividade, a gente tem que lembrar que a gente precisa aumentar um pouco a viscosidade. E aí a molécula mais utilizada para isso é o polímero. Tá? A gente sabe que o polímero tem essa característica de aumentar bastante a viscosidade. Só que é importante lembrar que o polímero ele também acaba depois se solidificando, tamponando os espaços que você obteve pela reação. Então, o polímero ele vai acabar não tendo aquela importância principal que é fazer o canal e deixar o canal aberto. Ele vai até ajudar a abrir o canal, mas depois ele fica por ali, solidifica e tampona. Então, nós pensamos, vamos usar um surfactante que possa nos dar um pouco de viscosidade. Nós não precisamos de tanta viscosidade assim, até porque essa formulação tem que ser bombeada, né? E a gente tem que lembrar que quando é muito viscoso, não dá para bombear, né? E se der, a bomba sofre muito, dá muito problema. Então, aí a gente utilizou um surfactante, um álcool etoxilado, tá? Como está representado aqui, para essa finalidade. Por quê? Porque se eu colocar um surfactante aniônico, que é aquele que tem carga negativa, o H+ vai acabar protonando e a cabeça do surfactante vai ser atacada, ele vai deixar de ter ação de surfactante. Então, o sistema terá uma instabilidade, né? Porque vai ter um processo químico ali que eu não quero. Eu quero ter uma solução. Eu quero ter uma formulação estável, né? E se eu colocar um surfactante catiônico, além dele ser caro, eu não vou muito atrair o H+. Pelo contrário, eu vou repelir isso, tá? Então, o uso do não iônico, ele calha bem porque esse grupo etoxilado, né? A gente usou um surfactante, nós usamos aqui um surfactante de grau 10, grau 40 e grau 100, né? Então, um com 10 é tóxico, outro com 40, outro com 100. E, como já era esperado, aquele que tem 100 foi o que melhor se adequou. Por quê? Porque o de 100, como ele tem 100 oxigênios aqui, ele vai fazer a sua hidratação, terá 100 ligações com água. O que é que aumenta a viscosidade? É o número de interação do surfactante com a quantidade de água que está lá livre. Então, se eu tenho uma cabeça maior, quanto mais grupos eu tiver, mais eu vou ter interação, mais eu vou aumentar essa viscosidade, né? Então,
Quando a gente comparou o 10, o 40 e o 100 foi que se comportou melhor. E uma outra coisa secundária é que, uma vez eu formando as micelas, como está vendo aqui na figura A, tá? Na figura A e na figura B, a diferença é que na B eu tenho mais micelas, né? Então, assim, o que é que mostra isso aí? Quanto mais micelas eu tenho, mais eu vou ter interação dessa cabeça do sulfatante com a água, que aumenta mais a viscosidade, que é o fator principal para reduzir essa difusividade. E também a cabeça do sulfatante, por ter bastante cargas parciais negativas, né? Uma vez que esses oxigênios têm dois pares de elétrons emparelhados, então tem uma nuvem de elétrons aí. Não tem uma carga pontual, que seria mais forte, mas eu tenho uma nuvem. Tá? Porque se eu tivesse uma carga pontual, como eu falei anteriormente, o H+ iria protonar e iria quebrar o efeito do surfactante. E aí eu tenho aqui o H+, que vai ficar rodeando isso. Tá? Então, a micela, quanto mais surfactante eu colocar, mais viscoso vai ficar, porque eu vou ter mais micelas, mais interações da cabeça do surfactante com a água, e aí também, consequentemente, a micela se movimenta com mais lentidão, até ela carregar essa quantidade de H+ que está ao seu redor, né, chegar lá na superfície do carbonato e essa reação se processar. Tá? Então, esse desenho é só para ilustrar, esse desenho de cima é para ilustrar o seguinte: quanto maior for a cabeça do surfactante, significa que eu tenho mais grupos, mais H+ eu vou ter ao redor. Tá? Então, eu vou ter, repito, essas duas coisas, um aumento de viscosidade, devido a ter mais interação, como também eu vou ter uma nuvem eletrônica mais intensa, né? O que segura mais o H+ para ele não ir todo lá para a superfície da rocha carbonática. E aqui esse gráfico mostra aquilo que eu falei. Né? Eu tenho um surfactante com 10, outro com 40, outro com 100, a gente vê que o tempo de reação vai aumentando, né? O tempo vai aumentando de acordo com o aumento do grupo, porque eu aumento a viscosidade. Então, esse gráfico está bem bonitinho. E aí, depois que a gente fez esse processo com o pó, e a gente produziu, e a gente publicou o primeiro artigo, depois a gente veio publicar o segundo, que foi com as variáveis de reservatório, né? E aí, o que foi que a gente fez? A gente acabou pegando os plugs, tá? Que são basicamente isso aqui, ó. A gente pega a rocha, faz uns cortes, isso aqui não é carbonato, mas a rocha que a gente usou foi carbonato, tá? Então, só mostrando aqui para vocês verem como é. Então, a gente coloca aqui, ó, injeta aqui o ácido numa face para ele sair aqui do outro, para poder abrir o caminho, que é o que a gente quer. Pois bem, então, quando se utilizou apenas a solução ácida, 15%, vocês percebem que a face do plug foi muito desgastada. Mostra que a reação ela se deu muito na face e não na profundidade, que é o que se quer. Tá? E na de baixo você tem aqui na figura de baixo, você vê claramente que com a presença do surfactante, ó, que foi o 100, né, você vê furos, pequenos furos. Esses pequenos furos mostram que, uma vez a presença do surfactante aí, além de tudo aquilo que eu falei, o surfactante consegue diminuir aquela tensão na face, né? Aquilo que eu falei no início, a molhabilidade. Então, quando eu coloco só o HCl, ele acaba não espalhando bem sobre a superfície. Tá? E quando eu coloco a solução ácida com surfactante, esse surfactante reduz a tensão na face, né? Reduz a tensão interfacial, ou seja, o líquido molha mais, e aí, por ele molhar mais, o líquido ele vai à procura de um lugar desse que a mineralogia da rocha esteja mais frágil, tá? Porque a gente sabe que a rocha ela não é homogênea, ela tem heterogeneidade, então em algum ponto lá aquele carbonato não está tão consolidado, então é ali que começa a reação. E aí você vê que como ele tem uns buracos, tá? E aqui é do outro lado para a gente ver que quando colocou, que seria o lado contrário, né?
que o lado de entrada, que o lado de saída, então você vê que não teve resposta lá do outro lado significativa. Aí, esse dado ele é muito visual da face, da parte externa. Nós precisamos ter um visual interno, porque essa formulação ela vai ocasionar uma reação, como a gente já sabe. E eu preciso abrir na parte interna do plug todo esse caminho. Aí a gente vê aqui, ó, nesses 3 de cima, a gente vê que apenas com o ácido clorídrico a gente conseguiu abrir. Mas você vê aqui, ó, em cima, tá vendo? Ó, que é basicamente esse aqui, ó, dessa figura anterior. Aqui você tem a abertura da face. Eu não posso estar fazendo isso. Eu não posso estar desgastando a face. Tá? Eu tenho que apenas abrir furos, abrir buracos, caminhos de minhoca no plug. Apenas isso. Então, embaixo, nas 3 de baixo, você tem a presença do surfactante, né? Que acaba abrindo um caminho, ó, e abrindo esse espaço até o outro lado, tá? Aí você vai me dizer, professor, mas em cima você abriu também. Mas veja que a abertura é muito enlarguecida. E quando isso acontece, a rocha fica sem sustentação mecânica. Se você abre um espaço muito grande, a parte de cima vai ter um peso que vai fechar, e vai desmoronar. E isso não é bom. Então, o gráfico seguinte, que é esse aqui, tá? Mostra claramente que quando eu tenho só HCl, esse gráfico de taxa de injeção e PVBT, você vê que eu preciso uma pressão elevada e um volume maior, tá? Quando é só o ácido, para poder atravessar. Tá? Eu preciso gastar mais energia, a bomba vai funcionar com mais intensidade e vou gastar mais ácido. Aí eu venho lá, coloco o surfactante e ele atravessa com mais eficiência, com mais suavidade. Então, esse trabalho é um trabalho que o nosso grupo um tanto quanto se orgulha, porque foi o primeiro trabalho no Brasil com tal finalidade. Tá? E aí, nós tivemos até agora, com relação à estimulação ácida, uma atividade de poço. Tá? No mundo do petróleo, a gente tem essa divisão de poço com reservatório. Tá? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui agora uma atividade de reservatório, que é onde o petróleo se encontra. Tá? O poço é apenas para haver conexão do reservatório, onde se encontra o petróleo, e o solo. Então, nós pegamos aqui, nós fizemos inicialmente, antes de fazer uma injeção, né, no equipamento, no core holder, para ver como essas formulações se comportam a nível de reservatório, a gente fez um trabalho de bancada, tá? Então, esse trabalho de bancada foi, nós obtivemos uma microemulsão, tá? Essa microemulsão, ela tem como vantagem que ela não tem fase óleo clássica como as demais. Então, o que seria a emulsão, o que seria a microemulsão clássica? Você tem uma fase óleo, uma fase aquosa e um surfactante, e às vezes você precisa de um co-surfactante para poder formar essa microemulsão. E geralmente essas microemulsões, elas são formadas com no mínimo 10% de surfactante, o que para a indústria isso é muito. Então a gente tem que baixar os custos. E daí a gente teve a ideia de tirar a fase óleo padrão e usar um álcool com atividades apolares, que é o butanol, tá? Daí a gente fez o diagrama de fase, tá? E percebemos que temos uma região aqui bastante ampla, rica em fase aquosa, que é o que mais interessa, é o quê? A formulação ter muita fase aquosa, pouca fase oleosa, né, que nesse caso é composta pelo butanol, e pouco percentual de surfactante. Daí nós utilizamos um álcool etoxilado, e essa numeração 10, 8 e 6 significa dizer que isso aí é a quantidade de grupos etóxicos que eu já mostrei. Então, uma coisa é importante. Quanto menor for esse grupo, menor é a cabeça do surfactante. Então, a cabeça menor, a molécula como um todo, a cabeça vai ter menos importância, menos peso
no somatório da apolaridade da cauda com a polaridade da cabeça. Então, quando a gente tem um grupo menor, a molécula como um todo ela é menos polar, é menos polarizada. E do contrário, se eu tiver mais grupos, mesmo sendo um surfactante não iônico, quanto mais grupos eu tiver, né, mais repetições de grupos polares, a molécula como um todo vai ser mais polar. E aí a gente testou a seguinte coisa, olha, se nós temos uma microemulsão e nós podemos usar esses 3 surfactantes, nós vamos ver qual microemulsão se comporta melhor para retirar óleo de rocha. Então, o trabalho foi pegar a rocha, triturar, impregná-la com petróleo, tá? E depois usar essas formulações, para que ela venha conseguir tirar o óleo que está lá impregnado. Então, nesse contexto como um todo, a gente percebeu que a microemulsão que melhor funcionou foi aquela composta pelo surfactante que tem 6 grupos. Como dá para ver aqui, eu acabei não grifando, mas percebam aqui, ó, nessa última coluna, que você tem praticamente 100% da remoção do óleo que está impregnado na rocha. Isso é um dado muito importante, porque sinaliza que essa formulação ela pode ser boa para esse processo de recuperação. Tá? E como é que isso acontece? Olha, o surfactante vai lá, junto com a microemulsão. Essa microemulsão é uma microemulsão do tipo óleo em água, que eu tenho mais água. Então, eu tenho micelas óleo em água. E quando essa formulação começa a entrar em contato com a rocha que está impregnada com óleo, esse óleo começa a se deslocar, a ser deslocado. Uma parte dele fica dentro do núcleo da micela, tá? Porque a micela vai ter o butanol, e butanol é bastante apolarizado, então o óleo acaba, por semelhança, ficando ali preso, tá? E a outra parte fica na parte externa mesmo da água. Aí você vai dizer, mas água e óleo não se mistura. Muito bem, aí o que acontece? Separa. Uma parte do óleo fica preso dentro da micela, a outra parte do óleo fica separado, que é o que é mais interessante. Quanto mais separado tiver, mais interessante, porque eu quero tirar o óleo dali, e esse óleo tem que ficar separado da formulação que eu injetei, tá? Então, quando a gente começou a apresentação, vocês perceberam a coisa do efeito da molhabilidade, né? O surfactante, como é que o surfactante age aí? O surfactante vai lá na interface onde tem uma rocha, e dentro da rocha eu tenho um óleo preso dentro de um poro, tá? E aí, essa microemulsão vai lá, entra em contato com esse óleo e a rocha ao mesmo tempo, porque o surfactante gosta de interface, vai lá, desloca o óleo sai e fica solto. Tá? Então, recapitulando, eu tenho um poro que tem óleo, tá? Esse óleo não vai sair daí, e aí eu venho com a formulação, essa formulação ela vai ultrapassar essa fase óleo e vai lá para a interface, porque o surfactante gosta de interface. E quando o surfactante se encontra numa microemulsão, ela permeia melhor dentro desse óleo e vai lá na interface, diminui a tensão interfacial, deixa essa rocha mais molhada à água e menos ao óleo, o óleo acaba saindo de lá. Tá? E aí há esse deslocamento. Então, esse trabalho foi um trabalho publicado e a gente depois veio patentear para poder ter os direitos intelectuais, tá? E aí, depois desse estudo de bancada, porque até então aí a gente não usou nada no coil holder, onde a gente simula o reservatório, a gente agora vai injetar essa microemulsão lá na simulação do reservatório, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é fazer com que esse óleo que está preso dentro dos poros, das cavidades, esse óleo saia daí. Então, o que nos interessa é que esse óleo saia daí. Então, dá para perceber aqui, ó, que tem espaços vazios, que são espaços que tinham antes petróleo, perdão. Espaços que antes tinha petróleo, agora não tem mais, tá? Porque foi produzido. E a parte que ficou lá sem ser produzida, a gente precisa retirar. Porque quando se fura um poço e bota para produzir, é um custo muito alto. E a gente sabe que a maior parte do petróleo não vem
a superfície, ele fica lá. Então é importante que se faça um conjunto de alternativas para que esse óleo que está lá, ele venha produzir para que aquele poço continue sendo útil financeiramente, tá? Então nós temos um poço injetor aqui, nós temos um poço produtor. Então no poço injetor você injeta o que você quer, às vezes é banco de água, CO2, né? Outro tipo de vapor, tá? Tem os métodos térmicos, aí tem os métodos mais químicos que são o uso de polímero, solução polimérica, ou com surfactante. Para a solução polimérica dá aquela viscosidade e dá aquela carga e desloca, né? Enquanto o surfactante vai agir onde? Na interface óleo rocha, para diminuir aquela tensão, o óleo sair dali de dentro, ele ter surgência e que é energia, né, para que ele vá para a superfície. Então, basicamente, o trabalho que a gente faz nessa produção de petróleo é o surfactante vai agir na interface para que isso aconteça, tá? Então, assim, a gente pode usar tanto microemulsão, como pode usar monoemulsão, pode usar uma emulsão, mas a gente prefere a micro porque ela é mais estável, como vocês já sabem, e também pode usar o próprio surfactante em solução, tá? Mas a microemulsão ela tem se destacado porque ela acaba permeando melhor, né, nesses caminhos e atingindo a interface óleo-rocha de uma maneira mais eficiente, tá? Então, eu tenho aqui o diagrama, né? A gente escolheu aqui algumas composições, tá? Composição 1, que é só salmoura. Composição 2, eu tenho um somatório aqui de surfactante e álcool, 1% de cada. Tá? A formulação 3, eu vou ter aqui 6%, porque é 3 de surfactante e 3 de álcool. Aqui é álcool, tá? Esse é álcool. Esse AMS2 é álcool, microemulsão 1% de surfactante, 1% de álcool. 3% de surfactante, 3% de álcool. 5% de surfactante, 5% de álcool, e aqui 8,5% de surfactante, 8,5% de álcool, tá? Então, a gente usou isso para ver o que daria certo. Então, aqui nós temos uma curva da quantidade de óleo produzido, tá? O que se recuperou, o que tirou lá de dentro, em função do volume poroso que a gente colocou da formulação para deslocar o óleo, né? E aí, perceba aqui, ó, o Brine, a salmoura, né, recuperou aqui 30 e poucos por cento. Aí a gente adentrou com a microemulsão com 2%, que é o somatório de um surfactante com de álcool, já melhorou, né? A com 6 melhorou mais ainda, tá? A com 10 deu um salto, tá? Foi bastante alto, ó. A gente viu que essa microemulsão, que é 5% surfactante, ela é a que melhor recupera, tá? Deu um salto enorme, atingindo aqui mais de 70% de recuperação, que é um dado importante para a indústria. E a microemulsão, até com mais surfactante, acabou não dando tanto resultado. Aí você vai dizer, professor, mas por quê? Porque chega uma hora que estabiliza. Se você colocar mais surfactante, ao invés de eu retirar, né, ao invés de haver essa produção, o que vai acontecer é que vai ele emulsionar lá dentro. Então, eu acabo pegando aquele óleo que está lá, que eu só quero deslocar, eu faço ele ficar emulsionado lá dentro, porque eu coloquei surfactante demais. Então, foi isso que aconteceu. Aqui do outro lado é uma figura para mostrar para vocês que, uma vez eu colocando essa microemulsão, eu tenho um ganho de molhabilidade, que é aquilo que eu falei. Eu preciso dar um ganho de molhabilidade lá na interface óleo-rocha, para que essa rocha fique mais molhável a água, menos molhável a óleo, o óleo sai. Então, como é que é feito isso aqui? A gente pega uma parte da rocha, tritura, faz uma pastilhazinha, tá? Condensa, deixa ela embebida com a microemulsão, seca e depois goteja a água. Então, isso mostra que quando a microemulsão passa, ela retira o óleo porque ela torna aquela rocha mais molhável a água. Então, vocês veem aqui embaixo, ó, A, B, C e D. Você vai vendo que vai cada vez mais espalhando, significa dizer que é mais molhável, tá? Então, significa dizer que essa nossa formulação, microemulsão livre de fase óleo, que tem pouco surfactante, ela se adequou para aplicação aqui, tá? Depois nós utilizamos a espuma para aumentar a produção de óleo. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui um pouco na apresentação, pedir permissão, porque é o seguinte, ó, quando você usa um método de recuperação,
Para quê? Para eu fazer esse poço, esse reservatório produzir mais. E aí, quando você usa os métodos, você cria caminhos preferenciais. O que é isso? Aqueles fluidos que eu injetei, eles foram por caminhos já construídos, tá? É tipo você colocar água aqui e a água vai pelos espaços maiores. Se eu tenho os espaços maiores e os menores, a água prefere ir pelos espaços maiores. Ela tem que ter fluidez. E aí o óleo, onde fica o espaço menor, o fluido que você injeta para reparar, o óleo, esse fluido não vai ter acesso ao óleo. Esse fluido vai passar pelas zonas preferenciais e depois você vê que não produziu mais nada. Não está produzindo nada. Joguei aí até a microemulsão, aí não está produzindo. Por quê? Porque acabou que o fluido passou pelo campo, pelas zonas que já foram, que o óleo já saiu. E aí, o que fazer com isso? Então a gente teve a ideia de usar as espumas, tá? Que foi um trabalho publicado já. Então, o que é que a espuma faz? O que é que foi feito? Joga um banco, tá? Joga um banco de surfactante, tá? Tá aqui um banco de surfactante, e fala uma solução de surfactante, e depois a gente alterna com gás. Então, gente, por que o gás e por que o surfactante? Ora, se eu quero espuma, eu tenho que ter gás e tenho que ter surfactante, porque espuma nada mais é que micelas grandes de ar em água, né? Então eu tenho isso. Então o que eu vou ter que fazer? Jogar surfactante igual vocês têm em casa. Se vocês pegarem um copo com água e ficar borbulhando lá o ar, né? Um canudo, vocês vão formar bolha, mas aquela bolha não forma espuma. Mas se você colocar um detergente, quando você soprar, vai formar espuma. Por quê? Porque aquela bolha formada, que é um ambiente apolar, vai ser protegido pelo surfactante que está lá no meio aquoso. E aí, essas espumas, lá embaixo, o que é que elas fazem? Ocupam os lugares vazios, que se chama de caminhos preferenciais. Aí, como a espuma, ela ocupa aquele espaço, quando eu venho com uma solução injetora lá para deslocar, essa solução injetora ela não vai pelo caminho preferencial, ela vai buscar outros caminhos. Esses outros caminhos são justamente os caminhos que tem petróleo. Então a gente percebeu aqui, ó, que dependendo da injetividade do fluido, né, do volume injetado, você aumenta muito. Veja aqui no eixo Y, você tem, perdão, o óleo produzido. Você chega a quase 100%. Ó. Tá? Enquanto, se você apenas fizer aqui uma técnica WAG, né, que é a água alternando gás, água, gás, você não vai ter produção, você não vai ter tanta produção, você tem no máximo aqui 50 e poucos %. Tá? Então, nesse trabalho, a gente usou duas técnicas. O AG, que é água alternando gás, a gente teve no máximo 50 e poucos %, e SAG, que é surfactante alternando gás. Aí forma espuma, essa espuma fica lá naquele espaço vazio, quando se joga o fluido injetor, ela empurra, não deixa entrar, porque tem uma pressão, e aí ele vai para as zonas antes não atingidas, que é onde tem petróleo, e produz. Então você vê que produz bastante óleo. Então esse trabalho também bastante significativo para o nosso grupo. E aqui é um trabalho que é o uso de surfactante alternando vapor na recuperação avançada de óleo de petróleo. Que é o seguinte, esse óleo ele pode ser leve, médio, pesado. Então o óleo quando é muito pesado, se você jogar só um banco de surfactante, seja microemulsão, seja solução de surfactante, ele não vai funcionar muito. Por quê? Porque o óleo muito pesado, ele não deixa essa solução de surfactante permear, não permeia pelo óleo e vai lá na interface. Ele fica frontal ao óleo, pronto, não tem. Ele fica fazendo um contato com a superfície lá do óleo, tá? Que não vai adiantar nada porque eu tenho que atingir o outro lado, que é o óleo rocha. Então, esse trabalho foi desenvolvido há pouco, ele ainda não foi publicado, faz mais ou menos um mês que o nosso mestrando defendeu, então eu, inclusive, não posso colocar os surfactantes que nós utilizamos, tá? Estou batizando eles de 1 e 2, devido à originalidade do trabalho. Se eu chegar aqui e colocar
vai dar problema para o aluno, porque perde o ineditismo, vai ficar exposto, tá? Então, o que acontece? Nessa situação, esse trabalho foi o quê? Alternar banco de vapor e solução surfactante. O rapaz lá, o Jefferson, primeiro colocou uma solução de surfactante e depois botou vapor e fez o contrário, vapor, depois surfactante, para ver o quanto melhora na produção, tá? E percebeu que esse surfactante denominado de 2 foi o melhor, tá? Eu não vou poder explicar, repito, pelo ineditismo do trabalho. E aí, esse surfactante 2, ele se comportou melhor quando primeiro se colocou o banco de surfactante, ó, aqui o azul, banco de surfactante primeiro, depois meteu o vapor, do que o contrário, que ele fez também, ó, vapor e depois surfactante. Então, significa dizer que uma vez que o surfactante está lá e você joga o vapor, o que é que vai acontecer? Esse vapor, ele vai fazer com que esse petróleo, que é pesado, ele fique mais fluido, ele fique mais leve, menos denso, o que promove a migração do surfactante para interface, tá? E aí promova mais recuperação. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse 2, que foi o melhor, e fez uma variação de concentração. Ele usou aqui 0,25, 0,5 e 1. Tá? Ele percebeu que de 0,25 para 0,5 aumentou razoavelmente, né? Que foi de 58 para 64. E após chegar a 50%, ele meio que saturou. Ele botou de 0,5 para 1, né? E não aumentou praticamente nada, né? Aumentou de 64,88 para 65,56, está praticamente dentro do erro do experimento. Significa dizer que existe, nesse caso da aplicação do surfactante em solução, né? Ele, uma solução salina lá, o que acontece é que a gente vê que existe um limite, né? Aí a gente pode aqui concluir que as formulações à base de microemulsão, elas se destacam bem quando você compara essa situação, apesar da gente não poder cravar que toda a microemulsão vai ser melhor do que o seu surfactante, porque isso depende de outras variáveis, mas para esse estudo a gente percebeu que foi assim, tá? Então, aqui eu encerro minha apresentação e fico à disposição para qualquer dúvida. Voltei. Sim, professor, nós temos uma pergunta aqui no chat, né, para apresentar agora aqui. O Ítalo pergunta, né? Professor, no caso do surfactante, age como catalisador para retardar a reação. Na aplicação do poço, qual seria o período ideal para que essa reação aconteça? Então, esse período ideal, a gente não tem esse período ainda ideal, tá? Isso é uma variável que a gente precisa ainda encontrar. Mas o que é que nós podemos trazer diante desses resultados? Que, por exemplo, a gente sai de 15 segundos para esse material que a gente tem, de 15 segundos na bancada para 3 minutos, quando a gente leva isso lá para o coil holder, que simula o reservatório, a gente vê que atravessa todo o plug. Então, uma vez atravessando o plug, eu consegui o que eu quero. Eu não preciso ter, não precisa ser 10 minutos, 15 minutos, 20, 1 hora, não. Eu preciso ter uma condição de atravessar esse plug. Tá? Tudo bem que isso é um trabalho em laboratório. Depois se faz uma avaliação numérica para que a gente possa levar para um campo, uma coisa mais real, e ver como é que vai se dar isso lá internamente. Porque uma coisa é a reação acontecer num plug desse tamanho, tá? Outra coisa é eu colocar num plug que seja maior. Outra coisa é eu colocar numa rocha que tem uma espessura maior. Então, o que eu preciso, repito, é atravessar. Se vai ser em 20 minutos, em 1 hora, em 2 horas, isso não importa tanto, tá? O que eu quero é abrir esses caminhos. Então, uma coisa importante é saber quanto você vai ter de rocha para atravessar. E aí, uma coisa é nós usarmos uma quantidade, por exemplo, de 20 ml aqui no laboratório, lá eu vou usar litros e mais litros para poder atravessar. A gente faz essa relação da quantidade de massa que eu tenho de rocha em relação à
a quantidade de fluido reativo que eu vou colocar. Professor, agora é uma pergunta mais assim de fora, né, leigo do assunto. Sim. Esses estudos dos surfactantes, né, para produzir o petróleo, são utilizados também em perfuração em alto mar? Sim, Eles podem ser utilizados? todo e qualquer reservatório, seja onshore, offshore, né, terra, mar, ele é utilizado, tá? Seja em campos rasos, campos fundos, né, reservatórios ultrafundos, né? Ele do mesmo jeito. O que acontece é que ele tem que ser estável nas condições de reservatório de pressão e temperatura para poder essa formulação ter, né, tanto o surfactante em solução ou sua formulação microemulsionada consiga fazer o seu objetivo, que é deslocar o óleo, tá? Então, independe de onde você quer utilizar. Certo. Thalia pergunta aqui, né? Qual a maior dificuldade de trabalhar com esse material, né, os surfactantes? Então, por incrível que pareça, a gente não tem dificuldade nenhuma, a não ser quando a gente precisa colocar um surfactante que tenha. Lembra que eu falei que o surfactante não iônico ele pode ter um grupo grande, uma quantidade pequena? Então, quando a quantidade é pequena, 6 grupos etox, por exemplo, ele tem um limite de temperatura para suportar. Tá? Então, chega a 60 graus, 50 e pouco, 60, ele começa a não ter mais a sua eficiência, porque ele perde solubilidade no meio. Agora, uma vez eu utilizando o surfactante acima de, de 10 grupos etox, ele consegue até mais de 100 graus, então eu posso trabalhar com mais tranquilidade. Uma outra coisa se você usar surfactante iônico. Nós aqui não utilizamos surfactante iônico para esse fim. Por quê? Porque junto ao petróleo existe uma água chamada de produzida, nela tem muito cálcio e magnésio, né, que são cátions bivalentes, e esses cátions bivalentes eles acabam formando complexos quando você utiliza surfactante aniônico, são aqueles com cargas negativas. Então, acaba que o surfactante ele perde, a cabeça dele não fica mais interagindo com a água, e sim com a carga positiva, porque ela é mais forte, formando uma ligação iônica, e aí forma um complexo. Digamos que isso aqui seja uma molécula surfactante, tá? E aqui seja o cálcio. Então, acaba que o cálcio faz isso. Então, a micela é desfeita e a cabeça do surfactante não é mais livre para atuar livremente, interagindo com a água como deve ser. Então, diante desse cenário, a gente usa apenas não iônico. A Thalia pergunta, né? No caso do uso dos surfactantes iônicos, tem como fazer algo para remediar esse efeito, né, da formação dos complexos? Ora, olha, alguns grupos funcionais, eles acabam complexando mais rápido que outros, tá? O que a gente pode fazer é alternar esses grupos funcionais. Mas, de uma maneira geral, isso acaba sendo prejudicial, eu não consigo ter a eficiência que eu quero. Então, o que eu posso fazer é colocar, se eu for usar o iônico, eu posso colocar muito a um ponto de uma parte complexar, a outra ficar livre para poder agir. Porque, assim, aquela parte que eu vou utilizar, se eu tiver muito cálcio e magnésio livre, toda aquela parte surfactante que está lá, aquela quantidade, vai ser complexada. Então, eu vou ter que fazer o quê? Colocar um volume maior para isso. Se eu fizer isso, eu resolvo o problema técnico, mas o custo fica elevado. E aí eu vou encarecer o processo, que não é uma coisa boa. Eu tenho uma dúvida sobre das partes do trabalho foi falado sobre a estimulação ácida, né? E logo em seguida tem a Sim. aplicação do surfactante para sequestrar o H+. Essa estimulação ácida, ela é para uma forma de melhorar a atuação desse surfactante? Qual seria a função dessa Não, estimulação olha ácida? só. Tá? A estimulação ácida ela serve para abrir caminhos lá embaixo. Tá? Eu furei o poço foi furado, e ele não está produzindo porque o óleo está aqui na lateral e não vai para dentro do poço. Por que não vai? Porque esse caminho aqui está obstruído.
Então, como é carbonato, o cara usa HCl para quê? Para a reação acontecer. A reação acontecendo, eu vou consumir o carbonato, consumindo, eu vou abrir buracos. Essa reação, ela acontece muito rápido, então, ao invés de eu criar um caminho para ir buscar esse óleo lá dentro, essa reação acontece mais na face. É como se você quisesse ultrapassar uma parede. E você joga o ácido, aí o ácido, ao invés de furar para atravessar a parede, ele acaba reagindo na face, na parte aqui superficial. E não é isso que eu quero. Então, a ação do surfactante, ele não é para sequestrar nada, não é para capturar H+, ele é para fazer esse H+, ficar menos tão rápido. Porque o que faz essa reação acontecer na face é porque a reação é muito rápida. Então, esse H+, vai de uma vez e a reação acontece aqui, na face. Para essa reação acontecer num ponto e furar, esse H+ tem que ir devagar. Aí vai o primeiro, aí vai o segundo, aí vai furando, aí fura. Aí depois que ele faz o furo, vai um atrás do outro. O surfactante serve para quê? Para ter um breve aumento da viscosidade. E quando você aumenta a viscosidade, o seu sistema fica mais enrijecido. O H+ não fica tão livre. Apesar de esse ganho de viscosidade não ser tão alto. Tá? Mas é o suficiente para controlar essa reação. E uma outra coisa interessante é que a presença do surfactante, ele vai espalhar mais esse ácido. Porque eu mostrei para vocês que a presença do surfactante aumenta a molhabilidade de um fluido sobre uma parte sólida. Então, quando ele espalha mais, ele vai pegar algum ponto que não está tão forte, como se tivesse fragilidade ali do carbonato, ele fura e depois o líquido vem atrás furando. Ele não tem efeito de capturar, ele tem efeito de diminuir a velocidade, porque captura é outra coisa, tá? Então, o efeito do surfactante é retardar a reação. Como? Fazendo o H+ ficar mais lento, o movimento ser mais lento naquele meio. Professor, tem uma dúvida agora, né, sobre essa tecnologia, né, dos surfactantes. Já tem processos de implementação dessa tecnologia em alguma refinaria, aliás, em algum um dos postos de perfuração, né, de atuação da em Petrobras, campo, né? Você quer saber se já foi em campo. Então, o que a gente desenvolveu aqui ainda não foi usado em campo, tá? Vocês devem saber que existe uma distância ainda entre a academia, as universidades, com as empresas. Então, primeiro a gente está fazendo tecnologia, apresentando. Aí agora, com o valor do barril de óleo muito alto, vai ter incentivo, a quantidade de postos perfurados vão aumentar, né? As empresas, as companhias vão atuar intensamente, então vai precisar dessa técnica. Eu acredito que em breve a gente vai ter algum contato mais próximo com empresas, tá? A gente já vem mostrando isso, até com as patentes que a gente faz, né? A patente serve para a gente mostrar que a gente fez isso, e a gente está aguardando contato desse pessoal. Vamos aguardar que dê certo, porque isso é bom para todo mundo, sabe? É bom para a gente, que aí arruma projeto, aí vem bolsa para mestrado, doutorado, pós-doutorado, extensão científica. Tá? Então a gente está nessa batalha junto com todo o corpo de pesquisadores envolvidos, a nível de graduação e a nível de pós-graduação. Tá? Pelo que foi falado, ele é uma alternativa, né? Uma das opções para ser empregado, né, nesse processo de produção de petróleo. Em termos ambientais, quais são as implicações ambientais disso, do uso dos surfactantes? Os surfactantes são... Tem surfactantes que são degradáveis, né? Biodegradáveis, eles não vão causar nenhum dano. O próprio petróleo, a própria passagem do petróleo ali, causa mais dano do que a própria solução de surfactante, sabe? Então, assim, às vezes a gente pensa nessa coisa de o que é que nós vamos utilizar para que não venha a contaminar, né? Não venha prejudicar a natureza, mas o próprio petróleo, quando ele passa ali, ele contamina, né? Então, a gente tem acesso a diversos surfactantes, tem os sintéticos, tem os naturais, os próprios sintéticos que não agridem, que não tem grupo funcional
que vem agredir, né? E aí isso é muito tranquilo. E são moléculas, substâncias que não são tóxicas, você pode manusear numa boa, tá? Como se você estivesse manuseando sabão, detergente em casa. É bem tranquilo. Por enquanto não tem mais, mas a gente está chegando aqui nas 9 horas, né, da noite e perto do horário de encerramento, né? E eu queria agradecer, né, professor, a sua presença aqui, os trabalhos que foram mostrados, certo? Foi muito enriquecedor essa parte essa tecnologia, né, que a gente pôde conhecer hoje. E eu espero que sirva de inspiração, né, para que outras pessoas possam se interessar pelo assunto, né, de petróleo. Tem os projetos de recursos humanos, né, da ANP, do qual o senhor Isso, já fez parte, né? isso, isso. E tem vários projetos ativos, né, desse programa aqui na UFMA. Muita gente do curso participa de projetos de IC na área. Então, fica aí a dica, né, para quem se interessa por petróleo, né, Isso. tecnologia de petróleo, A gente, façam seus projetos desse programa. então, a gente aqui teve e tem alunos, né, do estado do Maranhão, tá? Tem tanto na área de petróleo como na área de surfactante para outros fins, né? Que o surfactante está também na indústria farmacêutica, né? Na indústria de alimentos, na indústria cosmética, na indústria de, de perfumaria, né? Cosmético como um todo, né? Alimentos, medicamentos, tudo surfactante está fazendo parte. Então, o tema da aula foi um tema mais voltado para a área de petróleo, que inclusive é uma área que tem muito dinheiro, né? No momento não está tão bom, mas quando o petróleo do barril tá bem caro, né? Aí a coisa fica lucrativa e é o que nós estamos esperando agora, né? Que haja um grande investimento, né, nessa área aí. Isso é bom porque todo mundo vai lucrar, né? Vai vir, como eu falei, recursos. Inclusive, esses projetos na área de petróleo são projetos da ordem de milhões, né? Porque é uma tecnologia cara, envolve muita gente, envolve engenheiro, envolve químico, envolve geólogo, né? Envolve biólogo, envolve muitos profissionais. Então, isso traz uma certa esperança para vocês que estão fazendo curso na área, né? A gente que é professor tem que ficar incentivando, fazendo coisas novas para ver se os alunos conseguem o seu espaço, né, de trabalho. É importante o que o professor faz, né? O que ele faz basicamente não só passar aquele conteúdo em sala de aula, mas também trazer o aluno para o laboratório e mostrar de forma introdutória o que acontece na indústria, né? Eu falo introdutória porque só indo para a indústria que você realmente consegue ter a vivência real daquilo. O que eu puder ajudar, estou sempre aqui. Tem os meus alunos, tem parcerias com outras instituições. Se algum professor aí quiser fazer alguma parceria conosco, fique à vontade, tem meu contato, é só conversar. Quiser mandar aluno para cá, para passar um tempo aqui, fazendo alguns experimentos, a gente está aberto, tá? A gente está aqui para fortalecer o ensino, né, e fazer com que vocês saiam profissionais melhor possível, né? E assim, Muito, eu quero agradecer mais uma vez e quero pedir desculpas se eu passei do tempo. Eu acabei tentando ser muito didático e eu acho que isso me fez, acho que passar, não sei, eu peço desculpas, tá? Como eu vi que tinha um horário até 9h20, o rapaz que entrou em contato comigo, se não me engano é o Henrique, ele disse que era de 50 minutos a 1 hora e depois tinha um bate-papo, então eu fui mais ou menos nessa lógica, tá? tá dentro do tema, do tempo, sim. É,
as palestras, o principal intuito dessas palestras, né, é gerar discussão. E essas discussões acontecem agora, né, nos comentários, o pessoal falando. Mas foi sim muito proveitosa, tá? Acredito que deu para a gente conhecer bastante. Eu não conhecia essa parte, né, de simulação dos dois tipos de trabalhos que tem, né? Simulação de poço e simulação de reservatório, né? Não sabia dessa Estimulação, é estimulação. estimulação. Estimulação é outra coisa, né? Estimulação e recuperação avançada de petróleo utilizando surfactante e suas formulações, né? São sistemas coloidais. É bastante já, assim, de certa forma, o surfactante é utilizado para isso há muito tempo, né? Mas a gente tem otimizado isso, usado coisas mais modernas, com uma quantidade menor de surfactante, coisas mais baratas, né? Porque é aquela coisa, você não pode fazer um produto a 10 e vender a 9, né? Você não dá. Então, se você vai usar essa tecnologia para aumentar a produção, no final, o que foi produzido e o que você vai vender tem que custear tudo que foi feito para tirar esse óleo, né? É isso que eu quero dizer. Que é uma coisa que vocês, alunos, têm que pensar bastante, né? Eu sei que a ciência, ela é muito contínua, você não tem limite. Então, às vezes, você obtém uma coisa que não tem um apelo econômico, mas tem um apelo, tipo uma medicação. Eu estou aqui criando um remédio que vai combater o câncer. Quanto é? 10 mil. É inviável economicamente, mas você descobriu alguma coisa ali que serve, depende de quem vai comprar, né? Então, essa coisa tem que estar sempre bem elucidada na cabeça de vocês. Tem que aprender a fazer as coisas e também pensar na economia, tá? Sim, é a parte do retorno, né? Falando em economia, né, essa parte de você ter um retorno, né? Nessa área do petróleo, a gente vê muito que foi comentado, né, na última palestra, dessa questão do Brasil vender o petróleo e depois comprar o petróleo a preço de dólar, né? Enfim, essas É isso. questões mais econômicas. Então é isso, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, né? Foi muito bom ter você aqui. E é isso. A gente fica aberto também a parcerias, né? Palestras. A gente com certeza vai entrar em contato, né? Para Tá? futuras parcerias. E é isso. Pode me Agradecemos o chamar contato sempre. e a disponibilidade. Um Sim, sim. abraço. Boa noite. Bom, pessoal, é isso. A gente está finalizando. E cadê a Maria Clara, hein? Eu tô sentindo falta da Maria Clara aqui na chamada. Vocês então